Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do mal-estar que o Gilmar Mendes causou lá em Portugal por conta de declarações contra a nova política de imigração portuguesa, né? O Gilmar Mendes, vocês sabem, tem muitas ligações com Portugal, ele tem uma casa lá, o instituto dele, o IDP, o Instituto da Dupla Penetração, tem lá também, faz cursos lá, faz coisas lá em Portugal. E parece que ele criticou a nova lei de imigração que foi recentemente aprovada no parlamento português e também criticou o governo português, que é uma bagunça, né? Bom, vamos entender esse caso aqui, porque daí teve um deputado do Chega, né, da direita lá de Portugal, que criticou também o Gilmar Mendes ficar botando bedelho nessa história. Olha só, o Gilmar Mendes tem o direito à opinião dele, ele pode ter a opinião que ele quiser, mas de fato não deixa de ser uma deselegância o cara que é um ditador aqui no Brasil se meter a ditador e dar conselho sobre Portugal também. Eu aconselho o pessoal de Portugal a cortar as asinhas do Gilmar Mendes muito rápido, porque esse cara adora falar, ele é praticamente um político. Ele se finge de juiz, né? Ele diz que é juiz, mas não é, ele é um político. Esse cara tem que cortar a asinha dele rapidinho em Portugal, senão vocês vão acabar igual a gente aqui no Brasil, na merda que a gente tá com esse pessoal do Supremo. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Peter de Roupão na Buenos Aires 44 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Gilmar Mendes provocou mal-estar ao criticar o serviço de imigração português, né? Em resposta às críticas do Gilmar Mendes, o deputado Pedro Frazão afirmou que o país europeu não aceita sermões de brasileiros próximos a Lula. E não deveria aceitar mesmo. O Gilmar Mendes é um idiota que adora publicidade, adora falar. Aqui, olha só, aqui, é a 27ª entrevista que o Gilmar Mendes dá sobre política este ano. O cara é um juiz da Suprema Corte, ele deveria falar o mínimo possível. Por quê? Porque qualquer coisa que ele fale, ele deveria ser impedido de julgar sobre aquele assunto, né? Lógico, ele é o juiz, ele é a parte neutra. Se ele já deu uma declaração para a imprensa, ele não pode julgar aquele caso, ou pelo menos deveria ser assim. Aqui no Brasil se normalizou a ideia idiota que ministro da Suprema Corte é um político. Pode tomar ideia, pode dizer o que pensa, o que não pensa, o que se gosta, se não gosta e coisa e tal. O que é um absurdo. O que esse pessoal não percebe é que está muito confortável para a esquerda essa situação. Por quê? A esquerda está perdendo poder no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O que restou para a esquerda? Restou o poder institucional, restou o STF, restou a justiça. Então eles estão se apegando a isso, estão transformando os juízes em verdadeiros comandantes da nação. São eles que definem os rumos do Brasil daqui para frente. Não interessa mais o presidente, não interessa mais o Congresso, não interessa mais nada. Quem define é Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, eles que definem o que acontece com o Brasil, sob a batuta de que não, que temos que impedir o fascismo imaginário e não sei o que lá, que temos que impedir isso. E aí esse pessoal fica nessa história, né? E o problema disso é que isso acaba quebrando com a ideia da justiça propriamente dita. Ninguém mais leva a sério o que esse pessoal define, né? Enfim, o Gilmar Mendes virou um superstar da entrevista o tempo todo sobre qualquer assunto. Se perguntar para ele sobre o jogo de futebol, ele vai dar a opinião dele. Aliás, o Alexandre de Moraes também. O Alexandre de Moraes está nessa também de dizer que jogo de futebol, que pênalti foi roubado e não sei o que lá, e esse tipo de coisa que, olha só, dizer que pênalti foi roubado ou não foi roubado, para torcedor, para mim, para você falar isso, é direito, a gente tem a nossa opinião e coisa e tal. Mas, cara, um ministro do STF não tem esse direito. Eles têm o papel muito importante de serem julgadores últimos da nação. Então eles jamais poderiam dar esse pitaco. Por quê? Porque vai que alguém entra na justiça e questiona se o pênalti foi legal ou não foi legal, e esse negócio na justiça vai subindo e vai chegar no STF. E aí, o Alexandre de Moraes vai se dizer suspeito para julgar esse caso do pênalti que teria sido ou não teria sido válido no final das contas? Entenderam o problema? A justiça ela é toda baseada em aparência, em você mostrar que você é isento, em você deixar claro que você está aplicando a lei de forma técnica. E esse pessoal abandonou esse princípio básico da justiça sem perceber, ou talvez sabendo que, né, que é uma tentativa desesperada, né, de tentar segurar a esquerda no poder a qualquer custo, mesmo jogando a justiça como um todo no lixo, né? Qual que foi o caso específico do Gilmar Mendes lá em Portugal? Aqui no Brasil ele fala merda dia sim, dia também, né?
Lá em Portugal aconteceu o seguinte, os portugueses aprovaram recentemente uma nova lei que endurece regras para imigrantes. Eu sou a favor dessa lei? Não. Já disse para vocês, eu acho que no futuro os países vão disputar para atrair mais imigrantes. Por quê? Porque à medida que as taxas de natalidade caem, a economia dos países cai, a situação econômica fica cada vez pior. Então, embora eu sei que a pessoa que está no país sempre prefere, não, porque eu não quero os imigrantes aqui, porque eles estão tomando empregos, eu não sei o que lá. Só que isso é uma ilusão. Os imigrantes acabam agilizando a economia, ativando a economia, melhorando tudo. Então eu sou contra essa lei. Mas a verdade é a seguinte, foi uma lei que foi aprovada pelo parlamento português. Os portugueses têm o direito de aprovar isso. Se a maior parte do povo quer esse tipo de coisa, o que eu vou fazer, né? A minha opinião é diferente, mas eles têm o direito de aprovar essa lei, né? Enfim, a lei endurece regras para imigrantes e elas afetam brasileiros. Evidentemente, tem muito brasileiro que vai para Portugal e existem alguns motivos para isso, né? O primeiro motivo é que, de fato, apesar dessa lei estar endurecida em Portugal, lembre-se, ainda é muito mais fácil para um brasileiro ir para Portugal do que para qualquer outro país da Europa, né? E muitos brasileiros vão para Portugal exatamente na expectativa de conseguir a cidadania portuguesa, que daí você tem a residência na União Europeia e você pode ir para qualquer outro país. Os portugueses, propriamente dito, já saíram de Portugal há muito tempo. O pessoal já vaza para a Alemanha, para a Holanda há muito tempo, né? Mas aí os brasileiros vão para Portugal. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, assim, eu acho uma besteira esse tipo de coisa, acho que as pessoas deviam ter direito de ir onde elas quisessem, mas a ideia deles aqui é justamente que a direita lá em Portugal, que está crescendo, e é legítimo o povo português querer isso, está querendo que brasileiros, quer dificultar a ida de brasileiros para lá, né? E bom, o que o Gilmar Mendes falou sobre isso, né? O Gilmar Mendes, ele criticou essa lei de estrangeiros, disse que não tem reciprocidade com o Brasil, porque o Brasil recebe muitos portugueses, muitos imigrantes portugueses, mas é aquilo que eu falo para vocês, essa ideia de reciprocidade, tem uma coisa errada nisso daí. Porque a verdade é a seguinte, o Brasil não tem esse problema com a imigração de portugueses, porque a verdade é que não tem tantos portugueses assim que vêm para o Brasil. Ah, tem muitos portugueses aqui no Brasil? É verdade, tem português, eu sou descendente de portugueses, tem muito português aqui no Brasil, né? Mas a verdade é a seguinte, não é um problema de imigração portuguesa aqui para o Brasil, não vem tantos portugueses assim para o Brasil. A mesma coisa que eu falo, o Lula diz que tem que fazer reciprocidade com os Estados Unidos. Já que os Estados Unidos exigem visto de brasileiro que vai para lá, o Brasil tem que exigir visto de americano que vem para cá. Caramba, é uma burrice. Você está afastando o turista, está criando problemas, sendo que o Brasil não tem um problema de imigração em massa dos Estados Unidos para o Brasil. Esse é o fato. A gente tem que reconhecer que a verdade é essa. Brasileiros indo para os Estados Unidos, tem um monte que quer ir morar lá. Americanos querendo vir para o Brasil, tem alguns que querem. Tem americano que sai dos Estados Unidos e vem morar aqui no Brasil. Tem sim, existe. E tem portugueses também que saem de Portugal e vêm morar no Brasil. Não estou dizendo que não existe, existe até maior número de portugueses vindo para o Brasil, mas não são tantos assim, né? O problema que os Estados Unidos têm, que o Portugal tem com os brasileiros, é muito maior do que o contrário. Então não faz sentido você falar em reciprocidade como se fosse a mesma coisa. Reciprocidade é quando você não tem um problema, os dois lados não têm um problema e pronto, ele não precisa fazer nada mesmo. Realmente você está recíproco nessa história. Não tem lógica você adotar reciprocidade se você não tem esse problema. Enfim, ele criticou porque só poderá ser concedido visto de trabalho para profissionais com altas qualificações. A norma prevê que brasileiros que queiram residir no país europeu devem fazer um pedido nos consulados e só entrar em Portugal quando já estiverem com a documentação adequada, porque o que acontece muito hoje em dia em Portugal é que o brasileiro vai para lá e aí lá tenta conseguir a regularização da coisa. É relativamente fácil, tá? Assim, hoje acontece isso fácil. Com essa nova lei não vai ser mais tão fácil, né? Mas a verdade também é que muitos brasileiros têm desistido de Portugal porque o custo de vida lá é bastante caro, né? Portugal é linda, Lisboa, uma cidade muito bonitinha, tudo muito arrumadinho, coisa e tal, mas o custo de vida é caro, e é verdade, é muito caro mesmo. Então os brasileiros acabam fugindo de lá e voltando para o Brasil. Muita gente tem feito isso, né? Também tem o caso de reagrupamento familiar, solicitação para que parentes de imigrantes legais no país
também possam viver lá. Então, se, por exemplo, o seu pai foi para lá, o seu esposo foi para lá, você pode também pedir essa coisa, né? As regras também ficaram mais rígidas. No caso de casais sem filhos com união estável, por exemplo, o tempo de espera para pedir o reagrupamento é de 15 meses. É um pouco mais rígido, mas 15 meses é o que? 1 ano e meio, né? Não é tanto tempo assim também não, né? O casal, para conseguir os documentos necessários, precisa demonstrar que morou junto por pelo menos 18 meses antes da entrada no país. O que parece razoável. Eu estou sentindo que tem um quê de golpe que o pessoal está dando, de dizer que é casado, que tem a união estável, não sei o que lá, e que por isso vai reunificar, não sei, né? Enfim, o Gilmar Mendes, o que o Gilmar Mendes falou por isso? Eu penso que deve haver um diálogo, antes de mais nada. Embora, como sabemos, tenhamos um tratamento constitucional muito diferente para com os portugueses no Brasil, permitindo inclusive que haja aquela ideia de dupla cidadania, e eu espero que isso seja correspondido e coisa e tal. Então ele está de novo com a ideia da reciprocidade lá em Portugal e coisa e tal. E, mais uma vez, eu acho uma idiotice esse tipo de coisa, né? Enfim, ele também criticou o mau funcionamento das instituições administrativas portuguesas. Nisso daqui eu acompanho a crítica dele. É governo? Funciona mal. Todo governo funciona mal. O brasileiro, o português, o americano, todos eles funcionam mal. É tudo uma cambada de funça, né? Isso é preocupante, é preciso que seja prontamente reparado. As pessoas estão muito temerosas por conta disso. Eu acho que é importante resolver isso para que não haja tumulto na relação que é tão pacífica. Cara, o Gilmar Mendes está ameaçando? Ele está fazendo isso mesmo? Olha, o pessoal de Portugal tem que cortar a asinha desse cara, hein? Esse cara, ele é do mal. Esse cara, ele tem o Lula aqui ó, na mão dele, ó. Porque, se vocês sabem, o Lula só é presidente do Brasil hoje porque esses amiguinhos dele resolveram tirar ele da cadeia, onde é o lugar correto em que ele deveria estar nesse momento, e botar ele na presidência da República. Nós temos tantos portugueses e uma bela história juntos, não sei o que lá. Eu não sei não, eu senti aqui um quê de ameaça contra Portugal, porque eu imagino que ele deve estar tendo algum problema com imigração, com pessoas que ele gosta, que estão indo para lá e que não estão conseguindo e coisa e tal. Não dá mole para esse cara não, hein? Se é amigo do Gilmar Mendes, cancela o direito imediatamente. Melhor que faz, né? Ao ser questionado sobre casos de xenofobia contra brasileiros, ele disse que as autoridades portuguesas iriam cuidar disso daí. Enfim, falou merda, né? O Gilmar Mendes falou merda, e daí o deputado Pedro dos Santos Frazão, do partido Chega, criticou o Gilmar Mendes. Deixa eu tocar o vídeo dele aqui para vocês. Esse deputado é do partido da oposição lá em Portugal, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. O ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. O cara tá correto nisso daí, né? O Gilmar Mendes, amiguinho do Lula. Repara, ele não está criticando o Gilmar Mendes por ser brasileiro, não. O Gilmar Mendes tem o direito à opinião dele, pode ter a opinião dele. Ele, como ministro do STF, não deveria exprimir essa opinião dele com tanta facilidade assim. Esse pessoal da imprensa brasileira criou essa aura de politização dos ministros do STF no Brasil, que está ferrando com o Brasil. Ele está corretamente. 27ª entrevista de Gilmar Mendes criticando política, falando A e B e não sei o que lá, e só sobre política. Sem contar as outras tantas entrevistas que ele dá falando sobre qualquer merda que você pergunte a ele, né? Pergunta, vocês sabem quem são os juízes da Suprema Corte Americana? Pois é, são 9. Raramente eles falam alguma coisa. Quando eles falam qualquer coisa, é da maneira mais hermética possível. Jamais eles tocam opinião sobre qualquer fato. Por quê? Porque eles sabem que eles podem ser chamados a julgar esse fato. E isso queima a imagem da justiça. Aqui no Brasil virou carnaval, meu amigo. Virou escola de samba isso aqui, com todo mundo falando o que acha, o que não acha, o que deveria, o que não deveria.
E aí, quando vai julgar a coisa, não sou suspeito, não. Eu tenho minha opinião aqui, vou falar o que eu quero e pronto, e acabou. A gente precisa de reforma na nossa justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.